Bom dia. Bom dia, Flávia. Bom dia! Tudo bem? Tudo e você? Tô bem, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo sim. Você tá me ouvindo bem? Eu tô. Bem, Bom, eu tô sem fone. Qualquer coisa se precisar, eu coloco o microfone. tá. Vamos aqui. E aí, como é que tá as coisas com os meninos aí nessa Ah, quarentena? tá tenso. Mas a gente leva, a gente dá um jeito. Um dia eu É, falo que é um eles, dia após o outro. e eles já começaram a ir pra escola ou você não liberou ainda? Não, não liberei. Provavelmente não vou mandar esse ano. Enquanto eu conseguir ficar em casa com eles, a gente vai ficar mais um pouquinho. E eu falo assim, depois que acabar, que passar tudo isso, a gente junta os cacos, vê o que sobrou e recomeça e vê o que dá pra fazer com isso. É, deixa eu só arrumar aqui, é verdade, né? Peraí que eu. Ai, meu Deus. Meu melhor amigo aqui deu pau agora. Ai. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Fabiana, do grupo Maternidade, idealizadora do grupo Maternidade Sem Controle, e eu venho fazendo lives, né, para compartilhar com as mamães algumas coisas, temas que a gente, quando tá grávida, não sabe, né, Flávia? Assim, Né? compartilhando mesmo informação. E eu tinha muito problema com sono com os meninos, e lendo um artigo esses artigos que aparecem no Instagram, eu vi sobre floral e comecei a aplicar nos meninos, sem orientação médica nenhuma. E teve um dia que eu fui ler uma outra coisa e falei, putz, estou fazendo errado. E aí eu encontrei a Flávia no Instagram, que fez uma consulta comigo online, a gente bateu um papo muito legal, né? Atendeu os meninos e eu expliquei para ela a importância que eu achava do floral na questão das emoções dos meninos, né? Inclusive porque eu tive problema no parto com o Henrique, eu vi que tinha algumas coisas assim que não eram legais e que eu já queria trabalhar com a questão do floral. E aí, né, a gente eles já estavam com acho que com 2 meses, né? E aí de lá pra cá eu vim usando floral, com a orientação da Flávia, deu super certo. O salto de quarto mês, que era o nosso maior medo, meu e da Flávia, eu não senti, né? E aí agora acabou o remédio, acho que já vai fazer umas 3 semanas. E aí a Flávia, você quer continuar ou você quer parar? E aí eu falei que eu iria continuar, depois eu falei assim, não, eu vou parar para observar os meninos para ver se a gente, né, Flávia, muda ou faz alguma coisa. Então, diante desse cenário, gente, eu queria compartilhar com vocês a minha experiência em usar o floral, por isso que eu quis trazer a Flávia aqui, né, para que a gente possa usar de ferramentas com os nossos meninos, né? Então, eu não vi risco nenhum, mas aí eu trouxe a Flávia, se vocês tiverem alguma pergunta que vocês queiram fazer aqui pra gente, pode deixar aqui que eu vou falando para a Flávia, mas estamos aí abertos, né, Flávia, para que você Uhum. possa compartilhar o conhecimento. Então, eu gostaria que você se apresentasse para as meninas te conhecer, né, e explicar um pouquinho aí sobre a Flávia. Bom dia para todo mundo. Eu sou a Flávia Desen, eu sou formada em psicologia. Eu tenho especialização em terapia familiar e de casais, mas já faz alguns anos que eu não trabalho com a psicologia em si, como psicóloga, né? Atendendo como psicóloga. Eu sou terapeuta homeopata e terapeuta floral, sou doula, consultora em aleitamento materno, educadora perinatal e tudo que está nesse meio da perinatalidade, da maternagem, eu tô no meio. E eu trabalho É, bastante com mães, com crianças e bebês pequenos. Trabalho com gestantes também, tem um projeto de homeopatia para gestantes. E estou aqui. Estou aqui disponível para responder todas as dúvidas de vocês. é um serviço completo, tá? Se É você um serviço precisar de alguma completo. coisa, a Flávia está à disposição aí para ajudar as mamães.
Pois é legal que agora na quarentena eu já não estou trabalhando tanto como doula, né? Porque as maternidades não estão, a maioria não está permitindo a nossa entrada. E aí eu também tenho a questão dos meus filhos, né? Eu sou mãe do Mateu e do Lorenzo. O Mateu está com 6 anos, o Lorenzo está com 1 ano e 5. Então eu tenho uma certa dificuldade com rede de apoio, de ter com quem deixá-los. Então, atualmente eu não estou atendendo como doula, mas quando eu atendi era bem interessante, porque durante a gestação já fazia o tratamento homeopático e floral, e durante o parto também. E isso, nossa, trazia inúmeros benefícios. E aí no puerpério, no É, pós-parto imediato e no puerpério também fazia, aliava todos esses tratamentos e era super, super, super benéfico para as mães. E para os é, bebês, lógico. é, eu me arrependo, acho que eu tive um delay, né? Porque eu já usei floral um tempo e depois na gestação eu esqueci que tinha floral, mas hoje eu me arrependo de já não ter começado esse tratamento já com os meninos dentro de mim e depois dar sequência para eles, né? Então, mamães, Uhum, vocês que estão grávidas, fiquem atentas também à questão do uso do floral. E uhum. aproveitando, Flávia, quais são, assim, como que surgiu essa ideia do floral, né? Para a gente entender a história também, né? Eu gosto muito de entender a história para que a gente possa criar, né, dentro da cabeça da gente que não foi uma aula assim, olha, alguém foi lá e, né, inventou. Tem algo, tem uma história por trás. Tem. E até coloquei um pouquinho da história do Dr. Edward Bach, né, que foi quem criou os sistemas florais de Bach. Tem um post no meu Instagram, mas resumidamente, ele era um médico homeopata, inclusive, né? Uhum, E aí ele se afastou um pouco da homeopatia. Ele fez alguns medicamentos homeopáticos, tal, e ele se afastou um pouco da homeopatia. E lá na casinha dele, lá em Mont Vernon, ele começou a perceber a energia das plantas, das flores principalmente, né? E aí ele começou a desenvolver métodos para conseguir extrair isso, fazer com que essa energia, toda essa potência das plantas pudesse entrar dentro da gente, não só quando a gente vê, não só a beleza, né? E sem uhum, o uso como se fosse fitoterapia, como, por exemplo, pegar uma flor, macerar e usar no vidrinho como fitoterapia. O floral não é a fitoterapia, né? O floral, ele uhum. extrai essa essência, essa energia das plantas, das flores, e trazem os benefícios para a gente. Então, ele começou a desenvolver métodos de poder extrair isso, né? E aí Uhum. ele experimentou nele mesmo, em cada flor que ele foi experimentando, e ele observou nele mesmo os benefícios e o que trazia de pensamentos e de emoções para ele, ele foi experimentando e aí ele desenvolveu o método dos florais de Bach, o sistema floral de Bach. Ah, legal. Então tem como é que é o nome dele? Dr. Edward Bach. Ah, o Eduardo Bach. Por isso que chama floral de Bach. Isso, exatamente, porque é do Bach. Depois dele, ele foi o primeiro. Depois dele vieram vários outros sistemas, e até hoje a gente vê sistemas novos. Então, tem, por exemplo, os florais californianos, australianos, florais de Minas, florais da Amazônia, florais de Hum, Gaia, tem vários, assim. Depois que as pessoas descobriram os benefícios e aprenderam como é que podem, como é que a gente consegue extrair isso das plantas, elas levaram para diversos sistemas, por exemplo, os florais da Amazônia, que são aqui, é, né, do da região da Brasil. América do Sul, do Brasil. Então, são florais que podem beneficiar muito também os brasileiros, porque nós vivemos nesse bioma aqui, entendeu? Entendi. E assim, cada país tem o seu sistema de plantas, né? Sim, tem. Mesmo que, por exemplo, as plantas tem lá, sei lá, tem lá em Portugal e também tem aqui, a gente se beneficia como um todo. Mesmo que a planta não tenha aqui no Brasil, a energia dessa planta vai nos beneficiar de alguma forma, entendeu? Mesmo que ela não seja Entendi, nativa do Brasil. A gente entendi. pode E desfrutar de benefícios de plantas de outras regiões do mundo, né? Ah, tá. E assim, quais são, eu sei que tem inúmeros benefícios, mas eu queria ouvir de você, quais são os benefícios que o floral faz na nossa vida num todo, né? Porque a gente está falando da energia da planta, do que da passa, né? Mas como é que funciona isso no ser humano? Uhum. Então, o floral, ele atua nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, na nossa personalidade. Então, é a nível aqui mental, a nível emocional, sabe?
Ele Uhum. vai melhorar, eu digo que ele vai equilibrando e lapidando a gente para que a gente encontre o nosso ponto de equilíbrio. Sabe quando a gente tem a balança e às vezes a gente está ou muito para baixo ou às vezes muito para cima, que também não é benéfico? O floral ele tenta equilibrar e fazer com que a gente chegue no nosso ponto de equilíbrio, nos harmonize para que a gente consiga responder bem ao ambiente, responder bem às situações e à nossa vida de uma maneira mais assertiva e mais tranquila, mais harmoniosa. Então, ele não muda a personalidade de ninguém. Mas assim, Aham. ele lapida, eu digo que ele lapida a nossa personalidade para que a gente consiga não sofrer ou sofrer menos com aquilo que está incomodando, com aquilo que a gente sente que não está dando certo pra gente, que não está dando certo no nosso modo de ser, no nosso modo de sentir, no nosso modo de agir. Ele melhora isso e faz com que a gente fica mais harmonizado, digamos assim. Legal, né? Porque hoje assim, eu venho trabalhando muito na questão do autoconhecimento e principalmente na questão das emoções, né? Que a gente às vezes vem a uma emoção e a gente não sabe como lidar com ela. Ou às vezes a gente não quer sentir aquilo e aí fica pior, né? Você fica brigando com aquele sentimento que você não Lutando quer sentir, contra. você fica Uhum, lutando, você gasta energia, você não lida com o sentimento, você não consegue olhar, uhum. e aí você faz um buraco tremendo dentro de você, né? E aí você Eu falo por afunda mais, experiência. né? Assim, porque Isso. fica pior, porque você tenta nadar, nadar, nadar e não chega em lugar nenhum, né? Uhum, E aí, exatamente. e o interessante é que o floral, às vezes, ele pode ser só um startzinho, assim. Você não precisa, eu vou tomar floral o resto da vida. Não, ele pode fazer um startzinho, assim, para que você consiga enxergar de outra forma, ou consiga perceber o que você não tinha percebido antes, ou talvez tenha uma ideia de uma saída. Ai, nossa, talvez aquele problema eu consiga resolver de tal jeito, ou talvez eu consiga lidar com aquela pessoa de um jeito diferente. Às vezes, o floral, ele pode servir só como um start para que você pense de outro jeito, para que você saia dessa situação de ficar lutando, lutando e não sair daquilo. Entendeu? Ele não Uhum. precisa necessariamente ser um tratamento a longo prazo. Ele pode sim, é super benéfico. Mas às vezes ele é só um startzinho. Vou dar um exemplo. Tem uma essência floral que chama Wild Oat, que ele é para quando a gente não sabe o que a gente quer fazer da vida. Sabe aquela situação? Eu não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. Sabe quando a gente tá aqui, tipo, nossa, o que que eu faço da minha vida? Não sei se Uhum. eu mudo de cidade, se eu largo o namorado, se eu começo um emprego novo, se eu procuro, né? Esse floral é muito bom para essas situações. Então, às vezes, Que legal. tomando esse floral, você dá só aquele startzinho e aí você consegue vislumbrar, imaginar e encontrar a saída para aquela sinuca que você está vivendo. Então, às vezes, Olha é que bem legal, gente. interessante, é super interessante. Até para quem não sabe o que Nossa, quer demais. fazer da vida, Devia ter né? tomado esse floral 3 anos. Esse eu não sabia, se não tinha tomado, hein? É, Olha, eu Flá, não tenho certeza, eu não tô com a sua ficha aqui, mas talvez eu tenha te dado ele, eu não sei. depois a gente vai ver isso, porque dessa informação eu não sabia. Deixa eu te falar outra coisa. No meio dessa pandemia, né, com a mãe, né, dentro de casa, com as crianças, por exemplo, a minha filhada, eu vejo que ela é muito ansiosa, né? Nós também adultos ficamos muito ansiosos e acabamos descontando, acho que na comida, que acho que é o único Uhum, meio ali que tem perto. E será que trabalha nisso também, na questão da ansiedade, dessa questão de querer comer como se não houvesse amanhã, né? Principalmente uhum, nós, mamães, que temos os bebês e queremos emagrecer, né? Dar uma ajustada no corpo ali. Como é que trabalha isso? Se isso. trabalha, né? Aham. Eles podem trabalhar no nível da ansiedade, da compulsão, por exemplo, melhorando, fazendo com que a gente não fique tão impulsiva, tão, ai, vou explodir, vou lá no doce, na comida. Tem vários florais que a gente pode usar nessa época, assim, com esses sentimentos, né? Ele pode ajudar, por exemplo, quando a gente tá muito impaciente, que a gente, ai meu Deus, preciso disso pra agora, preciso que se resolva agora, a gente precisa de uma vacina agora, sabe? Assim, quando a gente tá muito impaciente, precisa da escola, precisa de alguém pra ficar com esse bebê, sei lá. Também pode ajudar, e pode ajudar, por exemplo, pra gente conseguir se adaptar a essa nova fase. Eu falei bastante. é, no Instagram de um floral que chama Walnut,
que ele é para a gente se adaptar às novas fases da vida. Eu gosto muito de dar Nossa. para os bebês, adoro dar para os bebês o walnut, porque eles se desenvolvem muito rápido. Numa semana eles faziam uma coisa, na semana seguinte eles já fazem 3, 4 coisas diferentes. Então, eles precisam também aprender a lidar com essa mudança rápida no próprio psiquismo, né, no sistema cognitivo deles. Então, eles precisam aprender a lidar rápido com isso. E o Walnut, Uhum. ele serve para a gente se adaptar a situações novas da vida. Sabe quando a gente muda de país, muda de casa, muda de emprego e a gente não consegue, parece que o negócio não flui, não vai, não dá Uhum. certo, a gente se sente mal. O Walnut, ele pode ajudar nessas situações. Então, ele é Olha, super que benéfico, a bacana. gente começa a se adaptar melhor. Por exemplo, o Walnut, ele é super bem-vindo nessa época que a gente teve que ficar preso em casa. Então, a gente, todos nós, né? A gente se deu conta de que agora a gente vai ter que mudar tudo que a gente fazia. Tudo, toda a nossa rotina, e a gente vai ter que ficar em casa. E isso causa muito desconforto, muita ansiedade. E ele pode ajudar nessa situação da gente se acostumar, sabe? Eu digo, nossa, acho que eu já tô tão acostumada com isolamento social, que quando eu tiver que sair, acho que eu não vou querer sair, porque tá legal ficar em casa. Eu Se particularmente adaptou, gosto de ficar em casa, né? Então eu também, eu adoro. eu não sofri tanto assim, né? É claro que tem um dia que Uhum. a gente fica de saco cheio, né? E não, e Mas assim, principalmente eu amo a minha criança, casa. né? Mais É, difícil. exato. Os meus são pitoquinhos, mas assim, eles sentem a questão de querer conhecer coisas novas, que acho que faz parte do crescimento deles, né? Sim. Uhum. Disso que você falou. E assim, a gente, para bebê, né? Igual eu comecei, Uhum. tem uma idade correta para começar? A partir de quanto tempo, né? Então, pode começar desde o útero até morte. Qualquer Hum. pessoa pode usar o floral em qualquer época da vida. Então, por exemplo, durante a gestação, esse bebê ele vai tá se nutrindo com os benefícios dos florais. Se a mãe também estiver utilizando e estiver lá se conhecendo e se melhorando, usando os florais para si, os bebês também vão aproveitar esses benefícios intraútero. E depois que o bebê nasce, já pós-parto imediato, por exemplo, se foi um parto traumático, se o bebê não nasceu bem por algum motivo, ou precisou de alguma manobra, ou uma indução em que o bebê não estava esperando, um nascimento prematuro, qualquer tipo de trauma que a gente pode imaginar que esse bebê tenha ficado traumatizado, a gente também pode usar, por exemplo, o Star of Bethlehem, que ele é para traumas. Então, já no pós-parto imediato, a gente já pode entrar com algum floral ou um buquê de florais que já podem ajudar esse bebê a se adaptar. Por exemplo, o walnut também, para se adaptar a essa nova vida, se adaptar à condição de estar no ar, não na água, sabe? De estar aqui do lado de fora da barriga. Então, desde o nascimento, a gente já consegue. Por exemplo, problemas com a amamentação, o bebezinho que é muito, não tem paciência, não tá lá mamando no peito, o leite demora um pouquinho mais para descer, o bebê já começa, já se irrita, já chora. E a gente percebe que ele é bastante impaciente, e a gente pode entrar com floral, em patins, né? A gente pode entrar Uhum. com patins, que é maravilhoso, acho que é um dos florais mais usados. E a gente pode melhorar a questão da amamentação também, e isso em qualquer fase da vida, em qualquer fase. Então, eu digo que é desde o útero até a velhice ou a morte. Até lá, a morte, a gente consegue usar uns florais para melhorar essas situações também. E deixa eu te falar, e pode misturar todos esses florais que você tá falando, porque eu acho que eu falei, igual eu falei pra você na consulta, bota tudo aí, que nós vai equilibrar aqui a Joga mãe tudo. maluca que tem aqui. É, joga tudo. Eu falo, vamos atacar o kit. Agora nós vamos atacar o kit, eu vou colocar todos. Então, a gente recomenda que coloque no máximo 6 essências dentro do mesmo vidrinho. Porque também a gente não. Por mais que a gente perceba assim, às vezes eu mesma, eu vou lendo lá, nossa, eu preciso desse, ah, eu preciso desse também, desse, também preciso desse. A hora que você vai ver, tem 20. Você fala, meu Deus. Aí você começa a eliminar. Não, esse eu acho que eu posso deixar para depois. Então a gente tenta sempre colocar
6 essências num vidrinho de floral, até pra gente não trabalhar tantas questões ao mesmo tempo, entendeu? Não que vai Uhum. ser maléfico, mas assim, a gente vai entrar, vai começar a mexer tanto no nosso emocional, no nosso mental, que aquilo pode atrapalhar e pode piorar, virar uma bola de neve que às vezes você fica mais confusa do que quando começou, entendeu? Então a gente seleciona 6 essências no máximo, pode ser menos também, mas no máximo 6 essências, e aí a gente começa trabalhando com essas. Conforme a gente vai percebendo que alguma dessas não vai, a gente não está mais precisando, eu superei, já estou bem adaptada ao meu trabalho, agora eu estou com outras demandas. Isso é bem, geralmente é o que acontece também com os florais, que conforme a gente vai trabalhando algumas questões, vão surgindo, vão emergindo de dentro da gente outras questões. Então aí Uhum. aquela casca da cebola que já foi trabalhada, a gente tira, então a gente tira aquela essência que já não precisa mais e pode incluir outras. Então, se a gente acha que está precisando de um monte de floral, o que eu recomendo? Se a pessoa está lá bem, nossa, bem doida, falando, meu Deus, não sei nem por onde começar a falar. Eu dou um rescue. O rescue, ele é uma junção, ele é um buquê de 5 essências que ele é um floral assim de resgate, é o Rescue Remedy, que ele é de resgate, ele serve para quando a gente tá nessas situações que a gente não sabe o que fazer, tá desesperado. Eu dou um rescue, aí as emoções dão uma baixadinha, a pessoa se harmoniza um pouquinho. Aí na próxima consulta aí a pessoa fala: consegui identificar que tal coisa tá me incomodando mais, que outra coisa eu não tô Uhum. conseguindo lidar desse jeito, que eu sou assim, que isso me incomoda, que tal coisa no meu parceiro me incomoda. Então aí a gente consegue, parece que, sabe, dar uma clareada, assim, desanuviada, como diz a minha mãe, desanuviada, para Uhum. conseguir identificar quais essências podem ajudar a gente Uhum. mais naquele momento. E depois a gente vai É, trabalhando as outras questões. acho que a gente às vezes quer, né, igual eu, que quer resolver tudo, mas esquece que enquanto tiver problema para resolver, a gente tá viva, né? Quando acabar o problema é porque a gente morreu. E a gente tem a falsa ilusão que a gente vai chegar numa altura de plenitude que não vai lidar mais com nada. E é igual você falou, uma casca de Nirvana. cebola, né? Quanto mais você vai se autoconhecendo, se descobrindo, mais coisas vão vindo à tona e você tem que achar maneiras de lidar, né? Eu Uhum. gosto muito da questão do floral, porque me corrija se eu estiver errado, de tudo que eu já conheci, que muitas doenças emocionais, que muitas doenças que a gente tem é por causas emocionais, né? Uhum. Então eu gosto de tratar na raiz, a partir do momento que eu conheci sobre isso, né? Então, por exemplo, Uhum. assim, eu tinha muita dor na garganta quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu ficava muito gripada, porque ali eu era reprimida, né? Tava Então eu toda falava assim, constipada, sem eu conseguir se comunicar direito. isso, então eu ficava muito doente, muito, muito mesmo, assim, toda semana. Que ficava comigo, assim, tem até uma aluna, ela falou assim, Fabi, você fica doente toda semana. Por quê? Era um problema emocional, né, da qual eu não tinha conhecimento de todas as ferramentas que eu tenho hoje, né, o floral é uma delas, para poder lidar com isso. Uhum. Talvez, se naquela época eu soubesse disso, eu teria tratado essa causa emocional. Porque nós estamos falando de uma dor de garganta, mas assim, uma dor de barriga, uma dor de ouvido, para mim tudo é uma causa emocional que Uhum. explode no ser físico, né? Aham. Por exemplo, aquela dor de estômago, a pessoa começa a ficar nervosa, atacou meu estômago, nossa, minha úlcera. Isso foi o gatilho. Qual foi o gatilho de, atacou meu estômago, atacou minha úlcera? O gatilho foi o nervosismo, passei, tô aqui apreensiva com alguma coisa que vai acontecer no trabalho. Ou, aconteceu alguma coisa e atacou meu estômago. É uma experiência clara de como as emoções mexem com o nosso físico, né? Por exemplo, a dor de cabeça. Sabe quando você está com aquele problema que você não consegue resolver e tá lá há dias? E aí você acorda com dor de cabeça, aquela dor de cabeça vira dias. E
é porque você não está conseguindo lidar com aquele problema. Isso é muito, muito comum. Eu costumo falar que as emoções, que os nossos sintomas físicos, eles começam primeiro nas nossas emoções, né? E às vezes, se aquela emoção não tá legal e a gente tá meio desequilibrado, e aí a gente não liga para isso, não quer olhar. Ah, depois eu vejo. Ah, não tô nem com tempo de fazer terapia agora. Vamos passar. Aquilo piora, aquilo vai, por exemplo, tava no estômago, eu senti um desconforto no estômago, aí começa a dar problemas no intestino, uma síndrome do intestino irritável, por exemplo, entendeu? Mas isso tudo porque teve decorrência lá no seu estado mental, nas suas emoções. Então, E para nós, o corpo está muito ligado uma coisa com a outra, não tem como separar. não. E assim, para nós que viramos, chega um bebê, né? Principalmente a mãe de primeira viagem. Eu não sei, porque eu também não sou mãe de segunda viagem, eu não posso falar, né? Vou falar por mim. A mãe de primeira viagem é muita informação. Você tem que dar de mamar, você tem que pôr para dormir, você tem que trocar, você tem que cuidar. E você não estava acostumada, você não estava, eu não estava preparada para receber isso. E Sim. quando eu fui procurar a Flávia, eu falei assim, olha, me dá tudo aí, porque eu não sei nem por onde começar, porque é muita coisa para lidar, né? E é muita informação conflitante, né? Tem gente que fala, não, você tem que amamentar livre demanda. Não, você tem que amamentar de 3 em 3 horas. E daí você fica assim lá no meio. O que eu faço? E se culpando, né? Nossa, que mãe, eu sou uma mãe bosta, que não sei o quê, que não sei o quê. Tem um floral pra culpa também, que é maravilhoso. É o floral das mães. Aí, ó, no puerpério. Nasce uma mãe, ela tem que tomar o Paine. E ainda, gente, fazer a culpa. Quando eu fui fazer a consulta com a Flávia falou assim, não, você vai passar os 2 meninos, mas e você? Você precisa mais que eles, porque se você souber lidar com você vai conseguir lidar com os 2. Aí passou os 3 na consulta, uma consulta online, né? Que a Flávia ainda mais o puerpério. Gente, puerpério é uma coisa louca. Só quem passou que entende. É uma coisa muito doida, muito doida. Eu falo assim, essa mãe que tá no puerpério, que tá querendo um floral pro seu bebê, ela também precisa de um floral. Urgente, porque o puerpério, nossa, assim, não tem como explicar. A gente não consegue, talvez, definir. Ao mesmo tempo que você ama, você odeia. Ao mesmo tempo que você quer, você não quer. É tipo assim, você fica igual um ping-pong. Você não sabe o que você quer. E é uma mistura de muitos sentimentos, muitas coisas, tudo junto. Ao mesmo tempo que você ama, você não quer mais aquilo. Você tá elaborando o luto do que você perdeu, da mulher que você era, tendo que reconhecer a mulher nova, tendo que lidar com esse bebê que chora, tendo que lidar com a família que tá intrometendo, tendo que aprender a pedir ajuda. É muita coisa, muita coisa. E, me nossa, ajudou ajuda demais, né? Demais. Me ajudou. Flávia, e assim, a gente passou por uma consulta, você foi determinando conforme os meus sentimentos, tal. Mas, por exemplo, eu que já identifiquei que, nossa, tem o TPM, que eu vi que tem o floral da TPM, né? O floral de Bach da TPM, de Bach, né? É Bach, né? Que fala. Da TPM. Eu posso usar ele ou não é recomendável? Como é que é? Eu posso usar esse tipo de floral identificando o que eu estou sentindo, né? Ali, você quer uma TPM, uma ansiedade, ou não, a gente usa esses que misturam as essências. Qual é a sua opinião sobre isso? Você diz o floral pronto lá do balcão da farmácia, né? Então, tem vários tipos, né, de florais prontos, né? Acho que tem bioflorais, bioessências, healing, tem vários tipos, assim. Eu não conheço todos, mas eu acho assim que se eles foram feitos com os florais de Bach, que são os que eu conheço, eu acredito que dá para confiar. O que acontece? Que, por exemplo, eu não conheço essa fórmula TPM, porque eu não conheço os florais do balcão da farmácia. Porque eu sempre faço um floral específico e personalizado. Então, vamos supor, esse floral para TPM, né, que você falou, ele provavelmente tem lá umas, sei lá, deve ter até 6 essências no máximo, de situações, de emoções que são comuns para a maioria das mulheres, digamos assim. Mas, então, vamos supor, provavelmente deve ter, eu chuto, tá? Tô chutando. Deve ter um empatins lá, porque a gente fica meio impaciente. Deixa eu ver o que deve ter.
deve ter um white chestnut, porque às vezes a gente fica aquela vitrola quebrada, aqueles pensamentos repetitivos, talvez. Eu lembro que na época, quando eu tinha muita TPM, toda TPM eu queria terminar com o namorado. Então, eu ficava com aquela coisa, não, vou terminar porque não vai dar certo. Aí melhorava. Aí no mês seguinte, não, vou terminar porque não sei o que lá. Imagina uma mulher casada pensando isso. Imagina. Não que a gente também não pense de vez em quando, mas tudo bem, vai. Então, eu acho que assim, tem algumas essências, é um buquê, é uma mistura, que é para a maioria das mulheres. Mas e aquela mulher que destoa, por exemplo, que não sente o que a maioria sente, entendeu? Aquele floral pode não ajudar ela, entendeu? Então, Entendi. como a gente, ela pode, eu acredito que eles tenham desenvolvido para a maioria. Por exemplo, vou dar até um exemplo. Eu faço alguns florais que para a fase dos 2 anos, o Terrible Two, que eu coloco algumas essências que a maioria das crianças nessa fase dos 2 anos, nessa fase mais difícil, a maioria das crianças sentem, mas não são todas, e algumas podem sentir de jeitos diferentes. Então, isso pode ajudar a maioria, mas assim, se você usou, por exemplo, usou da TPM, percebeu, me ajudou um pouquinho, mas depois não me ajudou mais, então me ajudou no primeiro mês, ou então não me ajudou, ou então me ajudou. Eu acho que isso é pessoal de cada pessoa. Se aquelas essências, porque você tem que entender se aquelas essências vão estar fazendo bem para você naquele momento, entendeu? Uhum. Porque pode acontecer das 6 essências que estão naquele vidrinho não serem para você naquele momento e elas não vão funcionar, entendeu? Agora Entendi, pode por isso tem que acontecer ter uma que todas. avaliação. Aham. E a pessoa, assim, minimamente, se ela souber o que ela está sentindo, se ela souber, por exemplo, a composição daqueles florais, dá um Google, sabe? Eu falo, tem o site do Bacenter, tem vários sites que falam um pouquinho de cada floral. E aí você consegue, talvez, identificar se você está realmente precisando de todas aquelas essências ou da maioria. Se você estiver precisando da maioria, às vezes vale a pena usar, entendeu? Agora, se você estiver Uhum. precisando de um e dos outros você identifica que fala, acho que não tem muito a ver com o que eu tô sentindo. Então, provavelmente aquilo vai ajudar, mas vai ajudar pouco, entendeu? Entendi. E por quanto tempo? Qual é o tempo mínimo, né? Você falou que pode usar a vida inteira. E qual é o tempo mínimo de que a gente consiga ver resultado? Que Ou a gente varia de consegue pessoa para identificar. pessoa? Isso é muito pessoal. Isso tem a ver com a sensibilidade de cada um em se perceber também. E também, eu costumo dizer, o que costuma acontecer comigo é que os florais, para as crianças e para os bebês, eles agem muito mais rápido, porque as crianças não têm tantas camadas para tirar, não tem tanta coisa para olhar, eles são papum, eles não ficam escondendo, né? Assim, eles não tentam mascarar o que eles estão sentindo. Então, geralmente com criança é muito rápido, assim. Às vezes no mesmo dia você consegue perceber, às vezes no máximo em 2, 3 dias você consegue perceber alguma mudança, mesmo que sutil naquela criança, né? Nos adultos, aí varia, depende. Eu no começo, quando eu comecei a usar os florais, lá em 2008, que foi quando eu fiz o primeiro curso, eu percebia que os florais demoravam em média de 5 a 7 dias para fazer efeito em mim. E aí, então, eu já ficava atenta, né? Tipo assim, eu começava a tomar, no segundo dia eu falava assim, não tá dando certo. Não, calma, vamos continuar, porque eu sei que em mim ele vai demorar um pouquinho mais. E conforme eu fui me percebendo e fui me tornando um pouco mais sutil e mais perceptiva e mais sensível a eles, por exemplo, eu tô sentindo, eu tô muito irritada, eu vou lá e tomo 2 gotinhas e eu percebo na hora a mudança, entendeu? Então, Uhum. isso é da percepção de cada um. O que costuma acontecer? O que é bem interessante? Às vezes a pessoa fala assim, não, por exemplo, né, faz a consulta e lá na segunda consulta a pessoa, não percebi mudança nenhuma, eu acho que eu tô a mesma coisa, mas o meu marido me contou que eu tô mais paciente. Ele acha que eu tô mais paciente, mas eu não tô, viu? Vou te falar que eu não tô. Só que eu percebi isso, e aí desembesta a falar todas as percepções. Quer dizer,
teve um efeito, mas ela não percebeu o efeito em si, ou talvez estivesse com uma expectativa muito grande de que o floral fosse mudar ela completamente. E o floral não faz isso. Então, geralmente, quem convive com a gente percebe essa mudança, sabe? Quando você vê olha seu marido e fala assim, você tá meio irritadinho, né? A mesma coisa acontece quando você tá mais paciente. Você fala, olha, nossa, tô percebendo que você tá mais tranquilo, mais relaxado, mais zen. É a mesma coisa. Mesmo que a pessoa não perceba, quem convive com a gente percebe, sempre percebe. É, no entanto, quando começou o floral, que eu comecei a aplicar certo com os meninos, porque eu tava fazendo, eu usei o floral de forma errada, né? Que fique claro isso, a gente tem que buscar informação e quem sabe, gente. Às vezes nem eu falo assim, siga a intuição de mãe, né? A minha intuição era dar o floral, mas aí depois no meio do caminho ela falou assim, opa, você tá fazendo alguma coisa errada, vai buscar informação. E qual foi o meu problema para compartilhar com vocês? São 2 bebês, eu queria dar conta dos 2 sozinha, todo mundo sabe que eu quero demitir minha sogra e minha mãe, né? E eles querem muito colo e choravam demais, assim, era uma coisa muito exagerada, né? E eles, tipo assim, se não recebesse uma má na hora, já soltava um pico de estresse ali muito grande. Principalmente o Henrique, que sofreu um trauma ali no parto. Diante disso, né, eu vi a necessidade do floral, conversei com a Flávia, falei assim, olha, Flávia, eles choram demais, isso está interferindo nas sonecas deles durante o dia, consequentemente interfere à noite para dormir, né? Porque o sono do dia é para trabalhar a questão das emoções e o sono da noite é para trabalhar o cansaço físico do bebê, né? O crescimento dele, a parte física. E aí eu vi que isso começou a atrapalhar e eu falei, nossa, eu tô vendo o problema na minha frente, eu não posso fugir disso, eu tenho que tentar trabalhar as emoções do meu filho. Comecei a usar o floral de forma correta. Como eles estavam num pico muito grande, a gente não foi no mesmo dia que a gente percebeu o resultado, foi no segundo dia. E aí eles começaram a melhorar a soneca deles do dia, consequentemente melhorar a soneca deles da noite, né? Ainda até falei para Flávia, eu criei muita expectativa porque eu queria que eles dormissem a noite inteira. Com 2 meses. Com 2 meses. Isso, eles acordaram aí eles começaram desse pico de 5, 6 vezes, eles começaram para 2, né, Flávia? Depois de 2 foram para 1 e hoje eles se mantêm 1. Quando se tem um pico muito grande de emoções, de alteração de rotina, ou quando eu, mãe, estou estressada com alguma coisa, eles sentem e alteram o sono, né? Então, assim, é muito dinâmica a rotina não tem como controlar, que isso acaba me frustrando. É uma coisa que eu preciso trabalhar, a questão do controle. Mas assim, funciona sim, gente. Eu usei, aprovei e recomendo, sabe? Porque funcionou muito. E assim, a gente também tem que levar, eu analisando a questão do sono, né, Flávia? Porque o sono faz parte do desenvolvimento deles cognitivo. Então a mãe quer que o filho se desenvolva para que tenha crescimento, ganho do peso, tudo. Eles porque precisam dormir. Exatamente. Se eu não trabalhar a questão disso, eu vou me frustrar lá na frente, que eles não engordaram o que tinha que engordar, e aí volta uma mãe frustrada, né? Gera uma bola de neve. Então, assim, isso foi muito bacana, é uma coisa muito perceptível que eu consegui ver em pouco tempo. Mas dependendo do estresse da criança, igual você falou, né? Pode durar até 30 dias, enfim, não sei. É uma observação da mãe aí, né? É difícil, assim, perceber por mais de uma semana, assim, que não faça efeito por mais de uma semana. Às vezes acontece da pessoa falar que não fez efeito, mas ser aquela questão, assim, que ela não percebeu o efeito, mas as pessoas que moram com ela perceberam, ou ela está tem uma clareza mental que ela não tinha antes, né? Então, isso também é decorrência do floral. Às vezes ela fala assim, não percebi, porque eu continuo estourada, explodindo. Tá, calma, mas não é uma vez que você vai usar esse floral especificamente para isso que ele vai te mudar, vai fazer um milagre na sua vida. Então, às vezes você precisa dessa mesma essência por mais um tempo para conseguir lidar com isso e melhorar essa questão, entendeu? Entendi. E assim, Desculpa. Pode falar. O que geralmente acontece com os bebês, que eu recebo muita queixa, assim, 90% dos bebês que chegam para eu atender, a queixa é o sono. E o que geralmente acontece, seja em homeopatia ou com os florais, o bebê começa a dormir melhor durante o dia.
É sempre a primeira coisa que melhora. Ah, eu tenho a devolutiva das mães. Nossa, ele tá dormindo super bem durante o dia, tá engatando numa soneca de 1 hora e ele só fazia 20 minutos. Então, geralmente, essas sonecas do dia, elas começam a melhorar. E aí, com a regularidade da soneca do dia, o bebê começa a regularizar a soneca do sono. Mas é um segundo passo, entendeu? Não é papum, hora que começar a tomar, ele já vai naquela noite dormir bem. Não, porque a gente não tá dopando ninguém, né? Acho que só se desse um sossega-leão lá pro bebê, mas não é assim. Então, a gente, com o tempo, a gente melhora, harmoniza o bebê, reequilibra, ele começa a lidar melhor com as próprias emoções, com as emoções da mãe que ele sente. Então, e aí, conforme ele vai melhorando numa coisinha, vai melhorando na sonequinha do dia, vai melhorando que ele não fica mais tão explosivo, tão impaciente, e aí ele começa a dormir melhor. Ou então ele começa a deixar de ficar com aqueles pensamentos repetitivos de quando tá em salto, melhora, e melhora tudo, melhora o sono da noite também. No entanto, que a Flávia falou assim, Fabi, o seu filho vai fazer 4 meses, né? Você tá usando floral. Talvez você não veja tanto por causa do salto do 4º mês. Esse salto é horrível. Eu falei assim, tá bom, né? Criei toda uma expectativa em relação ao 4º mês. Me preparei psicologicamente, eu não vou dormir. Nossa, eu criei uma outra cabeça. Chocolate. Isso. Já falei assim pro meu marido, olha, vai virar o 4º mês, a gente vai ter que manter a calma para esses meninos. Gente, eu não senti nada de diferente, nada, nada. No entanto que agora eu parei com o floral, Flávia, para observar eles, para falar assim, Flávia, vamos tratar essas emoções agora para ver o que a gente pode melhorar ainda mais. Então, entrando no 6º mês, não estou sentindo tanta diferença assim. É claro que cada um tem a sua personalidade, aí a mãe tem que identificar. Mas, assim, não tem como eles passarem assim ilesos também. A gente percebe uma mudança neles, mas eu digo que essa mudança, elas são mais sutis e eles conseguem lidar melhor com isso, né? Porque é tudo, por exemplo, o que acontece num salto? O bebê começa a querer fazer coisas que ontem ele não conseguia. E aí, hoje ele ainda não consegue, mas ele está treinando, ele está se desenvolvendo cognitivamente para conseguir fazer aquilo. Isso dá muito trabalho, é estressante, deixa ele sem dormir, igual a gente fica sem dormir antes de uma live, por exemplo, antes de uma prova. Então, deixa o bebê sem dormir, deixa o bebê mais agitado, mais reativo, mais impaciente. Isso é normal, isso acontece com a gente também. Então, à medida em que o bebê está mais equilibrado e mais harmonizado, que ele consegue lidar com essas emoções de impaciência, de falta de sono, de estar sempre pensando naquilo que ele está tentando fazer e não está conseguindo. A hora que ele consegue lidar melhor com esses sentimentos, ele consegue relaxar. Não que o salto não aconteceu. O salto aconteceu, mas ele lidou melhor com isso, porque ele estava mais harmonizado, mais equilibrado, estava conseguindo lidar melhor com o que ele estava sentindo. Né? Você falou dos 2 anos, tem uma pré-adolescência. Tem um nome? Tem. Terrible 2, todo mundo chama. Terrible 2. Disse que essa fase é a fase do demônio, né, na criança. Eu já vou avisando que eu vou meter floral nesses meninos, porque Aqui os meus 2 começaram por volta de 1 ano e meio. Então, fiquem atentas. Os 2, o Mateu começou com 1 ano e meio, mais ou menos. O Lourenço tá com 1 ano e 5, e essa semana já começou a dar sinais de Terrible 2, aquelas coisas de se jogar no chão quando quer alguma coisa e não é atendido, de fazer aquele escândalo, e você olha assim, por que ele tá fazendo esse escândalo? Aí ele quer que abra o negocinho, o potinho, aí você abre, ele não quer aberto, ele quer fechado, aí você fecha, ele não quer fechado, ele não quer aberto nem fechado, ele não sabe o que ele quer, ele tá totalmente desequilibrado. Então, com 1 ano e 5, eu já comecei a perceber essa semana, inclusive. Então, meu Deus, fiquem essa atentos. fase Não de é videogame exatamente das mães é foda. Essa fase de videogame. A Cleide, Flávia, está perguntando assim. Oh, meu Deus, cadê? A mãe com problema de ansiedade para o bebê, se eu tomar, ele sente também melhor? Né? Ela tem problema com ansiedade. Da ansiedade de passar para o bebê, né?
Sim, com certeza. É assim, é, os bebês até, eu digo que até uns 6, 7 anos, porque ainda o meu mais velho ainda tem uma simbiose, assim. Existe essa simbiose materna e ela é muito forte. Não só por essa simbiose, porque você fala assim, ai, nossa, ele vai sentir o que eu sinto? Vai, gente, vai. O bebê estava dentro da tua barriga, estava conectado com a placenta, que estava conectada no seu útero. Era tudo uma coisa só. E agora ele está do lado de fora, não quer dizer que ainda não esteja ligado energeticamente e emocionalmente. Então existe essa simbiose materna. E o que a gente sente geralmente passa para o bebê, e o que o bebê sente, a gente também sente. Então, assim, às vezes você está irritada, a bebê começa a ficar irritada, aí você fica mais irritada, a bebê fica mais. Sabe, vira aquela bola de neve, porque os dois estão se irritando. Não sei se já aconteceu com vocês, assim, aí, quando você tá nessa bola de neve de super irritada e o bebê também, alguém tira o bebê, vai lá, brinca, distrai o bebê, e a mãe melhora, e o bebê melhora, simplesmente porque desconectou esse círculo, essa bola de neve, parou, desconectou uma coisa da outra, e aí os dois melhoram, e aí eles podem voltar a se relacionar melhor. Isso é muito visível. Então, quando a mãe toma o floral e ela melhora, consequentemente, ela vai melhorar nessa relação com o bebê. Não só com o bebê, mas com as outras pessoas em volta dela. Melhora na relação com o companheiro, melhora na relação com os pais, melhora na relação, né, com os amigos. Então, não só pelo fato de melhorar as relações num todo, mas melhora também essa questão da simbiose. A pessoa não vai ficar tão reativa, não vai ficar tão incomodada, tão mal, tão desequilibrada, e o bebê não vai sentir tanto, entendeu? Por mais que o bebê também sinta alguma coisa, ele vai sentir menos do que se não tivesse tomando nada, né? Sim, Então e assim, a mãe pode usar, viu? Como é que é o nome dela? Deixa eu ver aqui. Não, Cleide. Cleide. Viu, Cleide? Pode usar a mãe e o bebê vai melhorar. O legal é tratar os dois, tá? Eu falo, legal é tratar todo mundo. Todo mundo precisa de floral um momento na vida. Mas se tratar os dois é melhor. Mas se você não quiser tratar o bebê, não quiser dar o floral pro bebê, você tomando, você também vai ter mais paciência com ele e ele também vai ter mais paciência. É um Né? Ele vai... espelho, né? O filho da gente. Muito espelho, muito espelho. De Gente, nada. eu viro de frente tem um espelho, eu viro de costa tem outro espelho. Eu tô quase ficando doida aqui. É isso aí. Na hora que você Eles falou assim, são alguém muito espelho. desconecta ele. O meu problema é assim, eu desconecto do um, aí tem o Deu, outro. tem hora. Eu tenho que estar desconectada dos dois se esse negócio acontecer. E é muito difícil. Muito, Quando é muito difícil. Mas graças a Deus eu estou usando os florais, eles também, e a gente tem uma leveza, assim. Não vou dizer para vocês que não existe os picos de estresse, porque eu necessito dos picos de estresse para aprender e se autoconhecer, se faz necessário. Tudo depende da O floral forma não como eu é vou lidar com milagroso. isso. O Isso. floral não é um milagre, não é uma varinha que você vai lá, agora não vou sentir mais nada, minha vida vai estar um mar de rosas, acabou a corrupção no Brasil, acabou tudo. Não é assim, gente. A gente vai continuar tendo os estímulos externos e a gente vai precisar, né, se melhorar e se desenvolver e estar bem para as situações que vão vir, né? Porque as situações vão vir. A gente não tem como controlar isso, né? Não. As situações difíceis vão acontecer na nossa vida, acontece na vida de todo mundo, acontece na vida dos bebês, né? Então a gente vai precisar lidar com isso. Né? E é isso que o É, floral faz, ele ensina, ele ajuda a gente a lidar com tudo isso e com a gente mesma, né? Porque às vezes a gente consegue lidar bem com as situações, mas nossa, dentro da gente a gente tá um furacão e não sei lidar com a emoção, não sei lidar com a minha decepção, não sei lidar com a minha frustração, não sei lidar com a rejeição, não sei lidar com traumas. E isso acaba fazendo com que a gente fique cada vez mais explosiva e às vezes a gente até consegue manter aquelas aparências, né? Tem o floral das aparências também. E ah, às vezes a gente até consegue manter, mas por dentro a gente está se remoendo e, nossa, se descabelando por alguma para situação que está acontecer. acontecendo dentro, né? A Denise falou, Flávia, que ela deu floral pro filho dela na adaptação da escola e foi muito bom, que é aquele que você falou, né, Sim, de aquele adaptação. lá, exato, Walnut.
Ele é muito bom para adaptação. Tem um que eu falo que é o floral das crianças, que chama Chestnut Bud, que é para a gente aprender com as situações que a gente passa, para a gente parar de dar murro em ponta de faca, sabe? Assim, quando você fala assim, Uhum. meu, aconteceu de novo. Aí já tinha acontecido, aconteceu de novo, e eu não aprendi, eu fiquei repetindo. Então eu falo que as crianças, como elas aprendem muito rápido e às vezes elas não absorvem esse aprendizado, elas precisam desse floral também para conseguir lidar com todas essas informações, com todos esses estímulos, aprender a lidar com tudo isso e se desenvolverem. Então, eu falo, é o floral da aprendizagem. E ele é muito bom também para quando a criança começa a ir para a escola, lá na alfabetização, no ensino fundamental, que ela tem que lidar com tudo aquilo e ela precisa absorver. Não é só ela tá lá aprendendo, ela precisa absorver esse aprendizado, né? Então, é Uhum. muito bom também. Então, eu gosto sempre de juntar o walnut para qualquer situação de mudança, adaptação na escola. Nossa, é muito, muito bom mesmo Ah, para legal. todas as questões de adaptação. Isso. E assim, Flávia, acho que a minha maior dúvida foi como usar esses florais, né? Como é que eu uso? Eu tenho floral, como é que eu vou dar para o meu bebê, ou dar para minha criança, ou eu tomar, né? Porque como é que Uhum, funciona isso? Que foi uhum. aonde eu pequei. Mas depois a gente conserta. É. Então, geralmente, o uso mais tradicional, né? O que a gente mais costuma usar são 4 gotas, 4 vezes ao dia do seu floral de tratamento, né? Então, é ou o floral que foi feito especificamente para você, ou esse do balcão da farmácia, são 4 gotas, 4 vezes ao dia. Mas dependendo de cada caso, a gente pode mudar isso. O floral, ele atua de acordo com a frequência que a gente toma. Então, não adianta assim, eu vou tomar uma vez por semana e achar que estou fazendo o tratamento. Não. Você tem que tomar ele regularmente para que isso seja incorporado em você, para que essa energia entre em você e faça modificações significativas. Então, a gente precisa de uma certa regularidade. Em alguns casos, por exemplo, casos mais agudos, em que a pessoa está muito transtornada, geralmente dou um rescue, posso dar um rescue de hora em hora, por exemplo, posso dar um floral de tratamento de hora em hora, e até essa pessoa sair dessa crise, e aí a gente pode melhorar, diminuir, por exemplo, para 6 vezes ao dia, ou ir dando de 2 em 2 horas, depois de 3 em 3. Mas geralmente são 4 gotas, 4 vezes ao dia. Geralmente são sempre 4 gotas, né, do floral de tratamento, né? Não o floral estoque, que é o floral original, né? É o floral que a gente faz de tratamento. Então, geralmente são 4 gotas, 4 vezes ao dia. Mas pode ser mais. Então, se a pessoa coloca na garrafinha dela de água, que eu geralmente coloco, na garrafinha de água, pingo as 4 gotas aqui de manhã, cada vez que eu dou um golinho nessa água, eu estou ingerindo o floral. Então, eu tô bebendo, por exemplo, eu já dei mais de 4 gotas nessa garrafa hoje, e não são nem 11 horas, então eu já tomei mais de 4 doses de floral hoje. Então, isso também pode acontecer. Não existe, como é que fala? Me fugiu a palavra. Não é não existe intoxicação. Esqueci a palavra. Não existe isso em floral. Então, você pode virar o vidro inteiro na boca que você não vai passar mal, entendeu? Não, isso não Eu vai. já fiz isso na época da faculdade. A Denise está aqui, a Denise que está nervosa por causa das provas, virei. Não funciona assim imediato, igual a Flávia falou. Aham. Então, a Denise está perguntando: eu dei um frasco, tem quantidade exata para tomar? Por exemplo, por quantos meses? Então, se você tomar 4 gotas, 4 vezes ao dia num frasco de 30 ml, ele vai durar aproximadamente um mês. E aí, se você estiver bem, se você tiver. Se observe, se julgue, olha lá, entra em contato com você e perceba se você ainda está precisando dessas mesmas essências. E aí você pode continuar por mais um tempo. A hora que você perceber que você, acho que já melhorei tudo que eu tinha que melhorar com essas essências, acho que já estou bem, já posso parar, ou já posso mudar, ou apareceram coisas novas. Aí você pode fazer a mudança das essências, a mudança do seu buquê floral. E você mesma pode ir se percebendo e ver quando você pode parar de tomar ou não. Uma coisa muito interessante que acontece quando a gente toma o floral, nossa, a gente tá lá, toma, lembra
4 vezes ao dia e, nossa, é regrado. Tomou lá por 2 meses. Aí, de repente, você esquece. Você esquece, assim, tipo, apaga da memória o floral e fica, tipo, uma semana. Acho que você me... Nossa, eu tava fazendo um tratamento floral, esqueci de tomar. Então, geralmente é porque você não precisa mais dessas essências. A Legal sua, saber a disso. sua, a sua cabeça, o seu emocional, o seu psíquico já identificou que você não precisa mais daquilo e te fez esquecer aquilo, entendeu? É muito interessante. Porque assim, às vezes a pessoa toma certinho, certinho, e de repente passam uns dias, ela, sabe, apagou o floral da vida dela e esqueceu completamente de tomar de um dia para noite. É bem interessante, é porque provavelmente você não precisa mais dessas essências, dessas Eu ia específicas. falar disso, Pode ser que Flávia, precise de outras, mas não dessas, que talvez não eu esteja. comecei tomar e esquecia depois. Eu ia falar assim, nossa, eu tô fazendo tudo errado, eu tenho que fazer tudo direito, mas eu gostei disso que você falou, mostra que o meu emocional entrou nos eixos e acaba apagando, porque Uhum. assim, você lembra depois, Porque putz, esqueci do é porque floral. você tá bem, é porque você tá bem e você percebe que. E aquelas essências você não tá precisando mais. Pode ser que você precise de outras, ou pode ser que você não precise mais, né? Então talvez você. Ah, tô bem, nossa, eu nem tô lembrando do floral. Tô ótimo, segue É, assim. Ah, na é semana porque seguinte, nossa, tô mal de novo. Pode voltar a tomar, não tem isso. problema. Foi isso que eu ia falar, porque a gente pensa assim, nossa, quando as emoções começam a vir, a gente fala assim, nossa, preciso tomar um floral, pelo menos é assim comigo, né? Preciso tomar um Uhum. floral para ter o equilíbrio. Quando as emoções não vêm, você não sente a necessidade, né? Isso é muito Quando você melhora, bacana, você gente. esquece. Uhum. É muito, acontece demais. Nossa, comigo acontece muito. Às vezes eu fico um mês sem tomar, falo, nossa, existe floral, né? É verdade. Aí você começa a passar pelas dificuldades e volta a tomar. Legal. É, isso aqui é o legal. E é um tratamento natural, né? Sim, natural. Ele não tem Não tem contra. É aquilo contraindicação. que eu te perguntei, não tem contraindicação, né? Não. Se você tomar uma essência que não for indicada para você naquele momento, o que vai acontecer é que essa essência ela não vai fazer efeito. Então, por exemplo, eu posso tomar um vidro de um floral que não tem nada a ver com o que eu sinto, não vai acontecer nada, tá? Ela Legal. simplesmente não faz efeito. Aí o que tem a ver com a gente vai fazer efeito. Fá, falta É, 5 minutos pra gente acabar. pra gente finalizar. Deixa eu só falar uma coisa. Quando eu falei assim, ô Flávia, porque a receita do Henrique é diferente do Felipe, porque eles são pessoas diferentes e cada um tem sua personalidade. E eu falei assim, ô Flávia, se eu inverter isso aqui, como é que vai funcionar, né, no outro? Aí a Flávia explicou isso, né, Flávia, que o que não Aham. fizer sentido pro Felipe, ele não vai fazer efeito. E aí eu fiquei, ufa, Uhum. se errar, não terá problema. Mas É. eu Assim como tem acredito. essências iguais na fórmula dos dois, tem algumas essências que são as mesmas. Então, por exemplo, essas essências que são as mesmas vão fazer efeito se você der para o outro, vai fazer efeito nele. Assim como pode acontecer dessas essências que ele não estava tomando, mas se ele toma agora, talvez ajude, entendeu? Agora, o Uhum. que não for para ele tomar, não vai acontecer nada. Não é o floral não vai fazer efeito, não. Aquelas essências não vão fazer efeito. As outras vão. Uhum. Flávia, então para finalizar, se as pessoas quiserem. Ai, meu Deus. Pode me mandar Se as as pessoas- dúvidas, gente. Pode mandar no direct, pode me mandar no WhatsApp. Tem o é, link no eu- meu Instagram, direto para o meu WhatsApp. Pode me mandar Isso. as dúvidas, eu respondo. E atualmente eu estou atendendo online somente, então atendo o Brasil inteiro. Nossa, tem gente lá da Bahia. Ai, saudade. Atendo o Brasil inteiro, mundo, quem quiser. Atendo gente em Londres também. Então, quem Legal. precisar, eu atendo, porque a gente consegue comprar em qualquer lugar, né? Então é bem tranquilo. Então, se alguém Legal. tiver dúvida ou quiser marcar uma consulta, me chama. Eu vou deixar no meu aqui no embaixo, Vai deixar Flávia, o salvo. seu. Isso, Ah, vou ver os posts que tem lá uhum. para compartilhar com as meninas, né? Assim, eu gosto de trazer para cá aquilo que eu já usei, que eu já compartilhei, deu resultado, para que você Sim, porque possa você passar. comprovou que deu certo em vocês, né? Isso, ainda até falei, no dia que eu fui fazer consulta com a Flávia, eu falei assim, Flávia, eu quero fazer uma live com você, mas eu só vou fazer uma live com você na hora que eu tiver resultado Depois, com esses meninos. Porque eu foi tenho bem isso. propriedade para passar para as mamães, gente. Então, Bem assim, isso. recomendo para você, mamãe,
para os bebês, mesmo independente da idade, para que vocês usem. Isso faz total diferença, porque igual a Flávia falou, a gente é um espelho para os nossos filhos. Se a gente não estiver bem, eles não estão bem. Aí a gente vira um ciclo vicioso e vira uma bola de neve. Flávia, falta 27 segundos. Queria te agradecer. Ai, adorei. Uma live maravilhosa. Adorei. Compartilhou bastante coisa, né? Vai ficar gravada para as mamães assistirem depois. Isso. E aí, qualquer coisa, elas entram em contato com vocês. Mas, assim, muito obrigada por compartilhar com a gente. Eu que agradeço poder divulgar os florais para todo mundo. Gratidão, querida. Beijo.